Iniciativa Bruno Pessutti. Encaminhe ao Executivo Municipal a seguinte sugestão de ato administrativo ou de gestão. A formalização de convênio com o Governo do Estado para que a URBS volte a ser gestora do transporte metropolitano, recriando a integração tarifária da Rede Integrada de Transporte, RIT. Em discussão, o autor do requerimento, da proposição, o vereador Bruno Pessutti. 10 minutos prorrogáveis, vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Com a devida vênia aos convidados da Tribuna Livre, esse tema da integração temporal, da integração tarifária na rede integrada do transporte é muito importante. A cidade de Curitiba, como todos muito sabem, ao longo dos 20 anos, até o ano de 2015, teve como a URBS a sua gestora de todo o transporte metropolitano. A URBS, ela fazia o gerenciamento e, através disso, cobrava-se apenas uma tarifa de todo o transporte metropolitano da cidade, não só de Curitiba, mas das redes integradas que compõem a rede integrada de transporte metropolitano. Então, isso, ao longo de 20 anos, funcionou e funcionou muito bem. Todos os usuários do transporte sabiam quanto que era a passagem e a forma de pagamento que era feita no sistema unificado da URBS. Em 2013, iniciaram-se as manifestações a respeito do preço da passagem, várias brigas aconteceram na esfera administrativa, onde a Prefeitura de Curitiba alegava não ter condições de suportar o custo maior que é realmente o transporte metropolitano, não só por causa da distância que os ônibus percorrem, que é muito maior, um ônibus que vem de São José dos Pinhais, ou, por exemplo, um ônibus que vem de Campina Grande do Sul, integrado, ou de Fazenda Rio Grande, integrado ao sistema de transporte metropolitano, ele tem um trajeto muito maior e nem sempre a quantidade de passageiros era o suficiente para suportar aquele custo, fazendo com que a cidade de Curitiba subsidiasse o sistema metropolitano. Infelizmente, no ano de 2015, houve a cessão desse convênio e, infelizmente, houve a diferenciação tarifária com a rede metropolitana de transporte. Duas coisas muito graves aconteceram nesse momento. Primeiro, os moradores da região metropolitana pagam um preço maior para vir à cidade de Curitiba. E todos sabem, é uma questão urbanística do Brasil, diferente de outros centros, por exemplo, como a Europa, vereadores que conhecem lá, eu não conheço, mas outros vereadores conhecem, a gente tem a internet hoje para poder consultar e verificar. Na Europa, nos Estados Unidos, há anéis tarifários, quanto mais longe do centro, maior é a tarifa. Aqui no Brasil, por uma questão urbanística brasileira, uma questão social, muitas vezes as pessoas mais ricas moram mais próximas aos centros, fazendo com que as pessoas de menor condição financeira acabem morando na periferia. Se possível, uma parte, vereador. Na sequência. E dessa forma, muitas vezes as pessoas que não têm condição financeira, obrigatoriamente são taxadas a utilizar apenas o transporte coletivo público, tendo que se deslocar por grandes distâncias e pagando mais caro, por exemplo, de uma pessoa que mora no centro e teria condições de utilizar o veículo individual. Então, dessa forma, no ano de 2015, isso foi uma das graves consequências. Primeiro, a descentralização, a desincompatibilização da tarifa, fazendo com que as pessoas que moram mais longe pagassem mais caro para vir ao centro da cidade de Curitiba e, no retorno, pagando a tarifa da cidade de Curitiba às suas cidades, criando essa diferenciação tarifária que gerou muitas vezes confusão para os usuários. E, da mesma forma, a URBS entrou em rota de bancarrota, em rota de quebra, porque, senhor presidente, a URBS, como gestora da rede integrada metropolitana, durante 20 anos, sempre cobrava 4%, determinado por lei municipal, que os 4% daquilo que entra no Fundo de Urbanização de Curitiba como taxa de gerenciamento para a URBS. E isso fez com que a empresa municipal, a empresa de economia mista municipal, entrasse em falência quase. Hoje, nós temos acompanhado a dificuldade que a URBS fazer o atendimento aos vereadores, até mesmo porque a gente não consegue nem marcar reunião, muitas vezes, lá, porque eles estão em processo de ajuste bastante severo. Tivemos leis aprovadas aqui, transferindo, a prefeitura comprando terrenos da URBS para que o caixa daquela empresa pudesse ser ajustado. Isso tudo porque 300 milhões de reais, aproximadamente, deixaram de entrar no cofre da empresa por ano, aliás, de passar por dentro do Fundo de Urbanização de Curitiba, e esses 300 milhões de reais
a URBS ficaria com 4% disso, o que são recursos bastante grandes para que a empresa pudesse fazer a gestão do seu pessoal, a gestão da sua fiscalização. Então, dessa forma, esse pedido de ato administrativo ou gestão é para que a Prefeitura Municipal de Curitiba, o Rafael Greca e a governadora do Estado, a Cida Borghetti, ambos que nasceram nas Mercês, que têm uma boa convivência entre si, formalizem esse convênio, para que a URBS volte a ser a gestora do transporte metropolitano, para que não só a URBS tenha sempre a capacidade, a competência que teve de fazer isso, mas que os dois órgãos públicos, o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal de Curitiba, beneficiem o trabalhador, a trabalhadora, concede uma parte? Na sequência, com a unificação da tarifa do transporte, fazendo com que os trabalhadores da região metropolitana de Curitiba paguem o mesmo preço que o trabalhador da cidade de Curitiba. Afinal, a região metropolitana, ela é da cidade de Curitiba e as barreiras, elas são apenas nos mapas. A cidade de Curitiba, ela se prolonga por Almirante Tamandaré, Pinhais, Colombo, Fazenda Rio Grande, todos somos um só, vereador Tiago Ferro. Dessa forma, nós queremos que todos paguem apenas uma única tarifa. E dessa forma, nós pedimos para que a governadora do Estado faça um convênio com a Prefeitura de Curitiba, e se não for possível esse convênio, para que a Prefeitura de Curitiba receba recursos do Governo do Estado para fazer esse gerenciamento, que o Governo do Estado faça uma fusão da Comec com a URBS, criando um novo órgão municipal ou estadual, intermunicipal estadual, alguma coisa nova que nunca tenha sido criada para fazer com que a cidade de Curitiba e a região metropolitana sejam geridas por esse órgão, no sentido de fazer com que os usuários do transporte coletivo paguem apenas uma única tarifa, beneficiando a todos. Vereador Mauro Bobato, uma parte. Obrigado, vereador Bruno, em que pese o ditado da hora. Eu só queria deixar registrado aqui o meu apoio a Vossa Excelência, em que pese não caber a gente fazer gestão, provocar o debate, já acho uma belíssima forma de atuar. E nesse quesito, você é um estudioso da área, eu estou tentando acompanhar a mobilidade da cidade, é uma coisa que nos diz respeito e a gente fica muito preocupado isso perante o transporte coletivo. O que a gente pode fazer? Como a gente pode inovar? Conte com esse aluno e eu quero estar colaborando e participando desse importante debate. Parabéns, Bruno, pela iniciativa. Muito obrigado, vereador Carlos Mauro Bobato, pela parte. Nós queremos essa integração. Vossa Excelência, que mora quase na divisa do município com a Araucária, sabe que as barreiras, às vezes, são apenas físicas do rio, mas nós não podemos ter essas barreiras tarifárias, fazendo com que o município de Araucária, por exemplo, o morador de lá pague mais caro para vir para a cidade de Curitiba, sendo que toda a região é apenas uma região metropolitana de Curitiba. Vereador Jair Marcelino. Agradeço, Vossa Excelência, nobre vereador, a sua intenção pode ser das melhores, mas nós temos que estar cientes aqui de que uma pessoa que pega o ônibus aqui no Alto de Baixo e vem até a Praça Tiradentes, tenha que subsidiar a tarifa de uma pessoa que vem lá a 40 quilômetros do centro de Curitiba. Então, isso gera uma despesa, e Vossa Excelência citou de um convênio com o Governo do Estado para ele subsidiar essa despesa. Então, tem que ficar bem claro que existe uma despesa grande. E a Prefeitura, se não me falha a memória, estava subsidiando com quase 8 milhões, isso por mês. Então, nós não sabemos a veracidade, se era 8 milhões mesmo ou perto disso, mas que custa mais caro, com toda certeza. Muito obrigado, vereador Jair Marcelino. Exatamente foi isso que eu falei na minha fala, devido às grandes distâncias que o ônibus metropolitano percorre, baixa a quantidade de passageiros, em alguns casos, fizeram com que houvesse essa diferenciação tarifária. Mas nós não queremos que exista essa diferenciação tarifária, porque a região metropolitana de Curitiba é uma só, e por isso mesmo o Governo do Estado tem condições, e nós estamos pedindo para que a governadora faça dessa forma, para que exista apenas uma única tarifa na região metropolitana, subsidiada pelos paranaenses, de uma maneira geral, porque toda a região metropolitana beneficia a cidade de Curitiba e a região metropolitana. Então, não é para a cidade de Curitiba subsidiar a região metropolitana, é para o Estado do Paraná, o Governo do Estado, fazer com que exista apenas uma tarifa na cidade de Curitiba e na região metropolitana. Vereador Osias Moraes, com a palavra. Só para concluir, vereador, temos que lembrar que muda o governo e o governo acha de não subsidiar e a conta fica para o usuário da cidade de Curitiba. Vereador Osias Moraes, com a palavra.
Obrigado, vereador Mais Bruno. 10 minutos, vereador. E é bem pertinente essa sua indicação, e pensando na gestão. Isso é gestão pensando no povo, pensando nas pessoas. E Curitiba, essa grande Curitiba, como o senhor falou, e bem colocado, precisa dessa integração. Nós precisamos olhar Curitiba não só como Curitiba, mas como grande Curitiba. E a nossa população precisa, sim, dessa integração e dessa gestão, que a URBS pode fazer muito bem e fez, já fez. Então, é muito importante, conte com o meu apoio. Muito obrigado, vereador Osias, que no início da legislatura esteve nessa tribuna defendendo as melhorias na linha turismo, e nós aqui parabenizamos também, senhor presidente, o prefeito Rafael Greca pela implantação da integração temporal na linha turismo, permitindo que os turistas na cidade de Curitiba possam desfrutar das 25 atrações da cidade de Curitiba pelo prazo de 24 horas, não mais tendo que escolher entre as 25 atrações apenas 4, já que o primeiro ticket ele gasta pagada. Isso tem a ver com cidades inteligentes, isso tem a ver com o futuro e a tecnologia que nós queremos, e a integração temporal é possível em toda a cidade. Então, eu agradeço as partes e peço o voto favorável para que o governo do Estado e a Prefeitura de Curitiba formalizem esse convênio e façam com que toda a região metropolitana tenha apenas uma única tarifa do transporte coletivo. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento. Encerrar a discussão e votação. Os vereadores que forem favoráveis, nesse como estão, aprovado.